fortaleceu cada vez mais, né? E pra mim também foi uma honra, né? Que eu lembro quando eu era faixa azul, roxa, com meu irmãozão Francisco Bruno. Ele vai estar assistindo aqui, vai ver que não é mentira. Eu lembro que ele estava assistindo ali, a gente colocava bastante ali. Vamos ver, que a gente treinava o treino de competição de 10h30, aí a meio de pouca depois a gente almoçava, descansava, preparação física, né? A gente colocava no telão assim, vamos botar em Michael Lang. Aí tem aquele seu relato que você ganha um mundial, tem que você faz assim, com o Celcinho. A gente ficava assistindo várias e várias vezes, né? Aí eu lembro que eu ficava repetindo pra caramba aquela sua puxada com a mão no chão, né? Que fazia pegada assim e tal. Eu falei, caraca, um dia a gente vai estar lutando e tal. Quero ficar igual que esse cara, ter essa guarda aí sinistra. A gente ficava repetindo várias e várias vezes. Eu ficava ali replicando. Aí depois de muitos anos, também eu lembro que na época de faixa roxa, eu lutando, fazendo coach, lembra ali? Foi aí que a primeira vez que eu te vi pessoalmente, eu falei, caraca, nem que tem o Michael Lang aqui e tal. E depois de tempo só fortaleceu a nossa amizade. E hoje deu certo, caraca, né? Você é um dos caras aí que tem uma das melhores guardas da atualidade aí, então quer dizer, referência foi boa e você aprendeu direitinho. Mas ele é o homem, ele é o cara aí, ó, Michael Lang. Qual que é o segredo aí? Guarda intransponível, né? Impassável. Cara, o segredo é o seguinte, tem que ter uma pegada forte, então eu pego na manga do oponente, eu imagino minha mãe caindo da ponte e não posso soltar. Nossa. eu acho que eu tive uma facilidade porque eu migrei da capoeira para o jiu-jitsu. E a capoeira tem muitos aspectos similares ao jiu-jitsu, né? Essa questão do controle corporal, da flexibilidade, da base e tudo mais. E eu tive a sorte também de ter iniciado jiu-jitsu com o Cobrinha, né? O Cobrinha, antes, o jogo dele foi mudando de época em época. E no início da carreira ele fazia muita guarda-aranha. Então eu tinha ele como o meu exemplo diário ali, né? Então eu tentava imitar tudo que ele fazia. E aí eu acho que essa combinação da flexibilidade da capoeira e tudo mais, acho que foi isso que resultou na guardinha aí, né? Que já foi boa. E... Você conheceu o Cobrinha na capoeira ou no jiu-jitsu? Conheci o Cobrinha na capoeira, né? A gente era alunos do mesmo mestre de capoeira. Então, ele já era mais graduado que eu na capoeira, então ele já tinha uma certa... eu já via ele como uma referência dentro da capoeira. Né? Ele era um cara que treinava bastante, ele é um cara que puxava todo mundo para treinar junto com ele. E aí, quando ele migrou para o jiu-jitsu, e aí eu comecei a treinar com ele, ele já tinha essa certa autoridade sobre mim por conta da capoeira. Então, não foi difícil para mim seguir os passos dele e acreditar em todo aquele processo que ele estava desenvolvendo, né? Entendi. E como que foi assim o seu início, essa paixão que você teve assim com o jiu-jitsu, né? Então, eu era apaixonado pela capoeira, cara. Treinava, cheguei a dar aula de capoeira, fui instrutor de capoeira. Que legal. Então, treinei por muitos anos, 14 anos. E aí, conheci o Cobrinha lá. Só que, então, o Cobrinha começou a treinar o jiu-jitsu. E aí, teve um convite para eu fazer um treininho lá com ele. Fui sem nenhuma pretensão, né? Eu falei, poxa, se o Cobrinha tá fazendo jiu-jitsu, né, alguma coisa boa deve ter nessa arte marcial. Vou lá para poder... melhorar em outros aspectos, porque a capoeira a galera imagina que é uma coisa, mas né, tinha as épocas da roda lá, porrada comia solta mesmo, então eu falei, pô, é mais uma ferramenta que eu vou ter caso eu necessite. E aí fui sem pretensão nenhuma, comecei a treinar uma vez por semana. Aí, cara, fui gostando, passei a treinar 2 vezes por semana, 3, e aí quando eu me dei conta, eu tava me dedicando mais ao jiu-jitsu do que à capoeira. Né? E talvez naquele momento o jiu-jitsu era mais organizado em termos de competição, e eu sempre fui um cara muito competitivo, então era uma maneira de eu testar aquilo que eu estava treinando e aprendendo meu conhecimento nos campeonatos de jiu-jitsu. Então eu me apaixonei primeiramente pelo jiu-jitsu esportivo, né? Depois que eu fui entender toda a história, questão da defesa pessoal, a arte marcial, mas eu me apaixonei pela competição, em competir, eu sempre fui muito competitivo. Caramba, então assim que entrou, né, o jiu-jitsu na sua vida, mas você imaginava tudo que iria acontecer depois, assim, de você virar realmente atleta, se profissionalizar, viver disso? Cara, na verdade não, eu era muito moleque, né, jovem, no auge da minha imaturidade dos 17 anos, então quer dizer, eu não tinha ali na minha cabeça um caminho formado. Eu tinha ali uma paixão que era o jiu-jitsu esportivo, era um local onde eu podia
extravasar e competir e ver se aquilo que eu estava treinando era bom o suficiente. Eu sempre fui um garoto muito, né, com muita energia, ficava na rua e brigava na rua e tudo mais. Então, quer dizer, foi uma maneira de eu levar toda essa energia que eu tinha na rua para academia e para o tatame. Né? Então, comecei a treinar o dia inteiro e aí chegava na competição, ali era a minha briga, né? Mas eu não tinha, obviamente, na minha cabeça a ideia para onde o jiu-jitsu ia me levar. Né? Se você me perguntasse há 20 anos atrás, Lang, qual que é o teu objetivo? Meu objetivo era ser campeão mundial em todas as faixas. Né? Não era ter uma academia cheia de alunos, ser dono de uma equipe, nada disso. Eu tinha a pretensão de ser campeão mundial em todas as faixas. E foi acontecendo, né? Exatamente. O seu irmão também treina jiu-jitsu, né? Ele é faixa preta. Né? O meu irmão, sim. Né? O meu irmão, ele talvez tenha um talento pro esporte muito maior que o meu. Né? Ele ganhou 2 mundiais de azul, um mundial de roxo, um mundial de marrom, pegou a preta com 19 anos e parou. Ele nunca lutou na faixa preta. Mentira. Exatamente. Nunca fez a estreia dele? Nunca. Né? E ele ficou ausente do jiu-jitsu por um tempo. Né? Enfim, eu não sei nem te explicar qual a razão disso. Eu tento conversar com ele, mas tem muita dificuldade assim, de expor o sentimento dele. Então, não sei ao certo, eu acho que ele atingiu ali uma maturidade esportiva muito cedo. Porque desde de moleque ele treinava, né? Ele ganhou o primeiro campeonato de adulto dele, que foi um paulista, com 12 anos de idade. Caramba. Né? Então, ele ganhou no sábado a categoria infanto-juvenil e no domingo a categoria adulto. Então, a gente tratava ele como um adulto, né? Ele treinava da mesma maneira que todo mundo treinava. Então, acho que chegou um ponto na vida dele onde ele falou, cara, perdi a minha infância toda, tô com 19 anos, meus amigos estão saindo, estão curtindo a vida, eu quero sentir né? Eu quero ter esse sentimento de sair, de ter uma vida, de certa maneira, normal. Porque a gente sabe as privações que um atleta precisa ter, né? Sim. O cara não pode sair, tem que comer saudável, tem que dormir cedo, tem que treinar mesmo não querendo treinar. Pede aniversário de pai, mãe, né? Então, Natal. E o Mundial naquela época era sempre em julho, né? Antes de ir para os Estados Unidos. Aí a primeira edição foi em agosto e aí depois começou a ser final de maio, começo de junho, mas era em julho. E ele faz aniversário dia 5 de julho. Então ele passava todos os aniversários dele longe de casa porque a gente estava em camp para o Mundial. Então eu acho que talvez isso fez com que ele, afetou ele assim, em certo momento, se afastasse do jiu-jitsu. Mas hoje ele comanda a academia que a gente tem juntos lá em São Carlos, né? Uma academia de jiu-jitsu e uma academia de crossfit. A academia tá indo muito bem e ele tá muito feliz hoje. Pô, que legal, Lang. Então ele pegou a faixa preta primeiro que você? Não. Ele pegou depois. Ah, depois. Mas quem começou primeiro? Ele começou a treinar primeiro, por incrível que pareça, em uma outra academia lá em São Carlos. Mas ele era muito novinho, ele tinha acho que 9 anos de idade, alguma coisa assim. Eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu já era mais velho, eu tinha 17. Né? Até se for analisar a molecada hoje, com 6, 7 anos treinando jiu-jitsu, eu comecei até tarde. E ele passou por todas as faixas, né? Amarela, laranja, verde, azul. Eu já fui da branca para azul. Então, eu peguei a faixa preta primeiro que ele, mas ele teve um caminho de sucesso aí em todas as faixas de base aí também. Entendi. E como é que era o treino dos irmãos? Vocês treinavam bastante? Cara, você sabe que o pessoal fala, né? Esse negócio da rincha dos irmãos. Eu sempre fui um cara bobo, eu era bonzinho demais. Aí eu falava, não quero apertar ele. E ele ia lá, me metia uns omoplata, queria arrancar meu pescoço. Então eu era o cara ponderado, bonzinho, né? E ele era o cara malvado dos irmãos. Né? Então, ele lutava de pena, né, Lang? Você de mais pena. forte, né, Lang? Ele lutava de pena e eu leve. Mas ele é um fenômeno.